Você sabe como são feitos os aprimoramentos em medicações? Quais etapas que são feitas para poder chegar até você uma medicação novinha, melhorada, com menos efeitos adversos? Como é feito esse estudo? Eu vou te contar todas as etapas que são hoje feitas, padronizadas pela indústria farmacêutica e que muitas pessoas colaboram também com o desenvolvimento de novas fórmulas que hoje beneficiam amplamente nossa população. Vou contar tudo agora nesse vídeo. Se é a primeira vez que a gente está se vendo, eu sou o Dr. Rolison, farmacêutico e biomédico. Quem já segue o meu canal já sabe, né? Aqui a informação é completinha! Vamos lá! Lembrando, gente, que a gente vai estar falando das etapas e alguns contextos históricos, tá? Porque tudo isso envolve também história. Exemplo, a questão da análise da fórmula. A fórmula ela é analisada para verificar se pode haver alguma outra semelhante a ela que tenha algum efeito não desejado. Esse daqui, o primeiro ponto, ele é baseado, por exemplo, num caso que aconteceu na década de 60, onde a talidomida ela tinha uma outra fórmula muito semelhante à dela, onde, infelizmente, acabava aí não sendo tão legal para o público que era destinado, que era justamente para tirar o enjoo de gestantes, porém a outra fórmula não era muito legal, tá certo? O segundo aqui são testes feitos in vitro, tá? Em cultura de células. Então, não só a pessoa sabe a propriedade química que vai estar estudando, é feito, por exemplo, você pode pegar uma amostra de um epitélio, coloca ele numa placa e você vai testar para ver se aquela propriedade que vai ser utilizada, se ela mantém a integridade da pele, se ela tem riscos de correr alguns processos alérgicos ou até mesmo pode ter uma ação, né, erosiva, corrosiva, alguma coisa que possa tirar a integridade da pele. Então esses testes inicialmente em placa, né, é bom, é bem tranquilo para você poder ter uma dimensão. Lembrando que você pode também, por exemplo, verificar se bactérias podem crescer no entorno daquela substância, se micoses também, fungos, se eles são resistentes também a esse tipo de substância. Pode-se ver múltiplas aplicabilidades, tá, da substância quando você faz o estudo dentro da placa. Porém, algumas reações são possíveis apenas ver em organismos vivos. Por isso que tem outras etapas adiante. Existe, por exemplo, a terceira etapa, tá, que é o teste com animais. Lembrando que o teste feito com animais é apenas para testes de substâncias que não são conhecidas, tá certo? Então, caso a substância ela já é conhecida, essa etapa de vez em quando acontece dela ser saltada, já porque a gente já conhece as reações e, independente da melhora que seja feita no produto, o princípio ativo você já conhece. Inclusive, só para você ter um parênteses com relação ao teste de animais, marcas de suplementos hoje, como já seguem a mesma receita, apenas varia uma concentração ou outra, você pode notar que elas têm um selo escrito que é isento de testes em animais. Vou mostrar uma só para você ter uma ideia. Aqui, por exemplo, uma dessas marcas que pega fórmulas já conhecidas, melhora, é a Maximus Lab, tá? Olha que coisa interessante, ó. Ela respeita os animais, vou mostrar aqui para você na caixinha, ó. Não testado em animais, tá vendo? Justamente porque a fórmula que ela utiliza já é descrita, já é conhecida, então ela respeita os animais, tá certo? É bem interessante isso. Depois da etapa dos testes em animais, existe testes com humanos. E existem uns pontos importantes que a gente tem que avaliar aqui. Atualmente, os testes realizados com seres humanos, eles são feitos com a assinatura, tá, de um termo livre e esclarecido, onde a pessoa consente em utilizar o que está sendo apresentado para ela e todos o que foi apresentado, os resultados apresentados com animais, onde pode ter alguma reação, alguma coisa de alergia que foi apresentado com animais, tem que ser avisado para a pessoa que vai estar participando. Então ela vai fazer consentindo e sabendo de algumas possibilidades que podem acontecer com ela
pois já haviam sido feitos antes testes em animais, entende? Lembrando, gente, que esse termo é um respeito à própria pessoa que vai participar. A gente sabe que na época que fizeram os testes iniciais para a ciência e para a medicina, lá na década de 30, ou mais especificamente na parte da Alemanha, quando teve o problema com Israel, foram feitos os testes, mas naquela época, infelizmente, tá, não havia essa questão do consentimento. Na verdade, os testes eles eram ilegais e, enfim, eles não eram, assim, digamos assim, não tinha ética nisso. Os resultados foram anotados e, posteriormente, dentro do ramo da ciência e da medicina, notou-se que é preciso, sim, os testes para poder você evoluir na ciência, mas tem que se seguir etapas e que para chegar no ser humano tem que ter tudo esclarecido e um consentimento. Então, hoje, as pessoas que participam, todas elas consentem livremente. É importante a gente fazer isso, para esclarecer, porque tem gente que às vezes pergunta pra gente, mas por que não usam detentos? Por que não usam? Não. Qualquer pessoa pode participar, mas de forma livre, de forma voluntária, tá certo? É assim que a ciência trabalha. Coisa interessante também são os testes de controle de estabilidade e qualidade, que eles continuam mesmo após o lançamento da medicação, tá certo? Esses testes são muito importantes para saber, por exemplo, com quanto tempo, com qual temperatura a medicação ela pode de repente, não ser acondicionada. Embora existam testes que são preliminares já na análise da fórmula, eles são ainda vistos. Por quê? Entenda que existem pessoas que moram em lugares mais frios e existem pessoas que moram mais próximos, por exemplo, à linha do Equador, onde a incidência dos raios ultravioleta é maior, mais constante e o lugar é mais quente. Então o que acontece? É preciso que a medicação produzida ela consiga tanto ser acondicionada e ser útil em lugares frios, como também em lugares quentes. E esses testes são importantes para que seja praticamente universal. Lembrando que caso precise de algumas ressalvas do tipo manter ao abrigo da luz, colocar em temperatura ambiente, essas informações colocadas na embalagem são de acordo com os testes feitos, tá certo? Então isso é muito importante. Então as medicações, elas têm essas melhoras, principalmente seguindo todos esses passos. Lembrando, caso você, por exemplo, só para a gente poder entender, existe uma substância, exemplo, a dipirona. A dipirona é um ótimo analgésico. Existe ela em gotas, existe ela, por exemplo, em comprimido, Digamos agora que você vai desenvolver ela na forma efervescente. Nota que o princípio ativo é o mesmo. A gente já sabe como é um efervescente, sabe como é, por exemplo, a dipirona. Agora a gente só vai fazer os testes de estabilidade e, volto a dizer, provavelmente os testes em animais, a gente já sabe o resultado esperado e, basicamente, é bem mais tranquilo para você fazer uma adaptação e até mesmo para o comitê de ética e pesquisa aceitar também fazer uma pesquisa e melhora o andamento. Então hoje a indústria farmacêutica, embora invista em novas tecnologias, a maioria é em melhoras na apresentação, tornar a fórmula mais rápida e eficiente para chegar até você. Inclusive, você que está me assistindo, conta aqui para mim nos comentários. Você sabia dessas etapas que hoje são obedecidas na produção de novas substâncias, medicamentos, cosméticos? Você sabia que hoje em dia a gente obedece isso? Você sabia o motivo de tudo isso? Ou alguma coisa te surpreendeu? Conta aqui nos comentários o que foi de novidade para você, para que a gente possa interagir junto aqui nos comentários. E desde já, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu só vou te pedir para não esquecer de me dar aquela força, deixando no coraçãozinho aquele seu gostei, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Em caso de dúvida ou sugestão, já vai deixando nos comentários, porque a gente está lendo e produzindo vídeos baseados na sugestão de vocês, tá bom? Desde já, obrigado por acompanhar o nosso conteúdo diariamente. Valeu, galera! E até a próxima dica!